Vou dar um outro exemplo, que alguém deu aqui, acho que foi o André ou o Alex. Você tem 5 folhas de papel em branco. O que você vai fazer com essas folhas? Depende, é a ação humana, depende da importância que você atribui a cada uma dessas folhas em cada momento do tempo. Se você estiver, por exemplo, estudando para uma prova que você vai ter de noite, você talvez utilize a primeira folha para escrever um resumo da matéria, que é, naquele momento, a alternativa que tem mais valor para você. A segunda folha você pode utilizar para deixar um bilhete assim para a sua secretária. Vou sair mais cedo hoje porque tem prova. Se alguém telefonar, peça para telefonar amanhã. A terceira folha talvez você use para, sei lá, fazer ponta na tua lapiseira, afinar a tua lapiseira, para fazer a prova. A quarta folha, naquele momento, você usa, talvez, para limpar a mesa. E a quinta não tem utilidade nenhuma. Se a prova for na UERJ, você talvez leve essa quinta folha para a UERJ como garantia, porque os banheiros aqui não costumam ter papel higiênico. Se você fizesse a prova, acabou a prova e agora te dão 5 folhas, você vai utilizar a primeira folha para quê? Não vai ser mais para fazer o resumo da prova, porque a prova já passou. Entende o que é a utilidade marginal? À medida que você vai consumindo unidades sucessivas de um bem, num dado momento do tempo, nunca esquece isso, Depende da prioridade. você vai atribuindo uma escala de prioridade que é subjetiva, depende da cabeça de cada um, e essa utilidade vai caindo conforme você vai consumindo cada vez mais do bem. Mas isso muda ao longo do tempo. Tá? O que vale muito para mim hoje pode não valer daqui a 2 anos, ou pode até valer mais. Aí a teoria econômica tomou 3 rumos. Os 2 primeiros acabaram se fundindo e o terceiro não. O primeiro rumo foi o do Menger, do Karl Menger, que é o fundador, da escola austríaca. Ele levou a teoria do valor, da utilidade marginal, para o lado subjetivo, como a gente vai ver hoje. O valor é determinado subjetivamente. Já o Jevons e o Walras perceberam que o conceito de marginal, acréscimos, podia conduzir facilmente à matemática. E começaram a usar, aos poucos, primeiro o Jevons e o Walras usou mais fortemente cálculo diferencial para estudar a utilidade. Quer dizer, delta U, a variação na utilidade. Daí partiram para o uso de gráficos e de derivadas. Aí começaram a usar matemática. Era uma época em que o positivismo estava, como é que se diz, no final do século XIX, estava explodindo, estava arrebentando, como se diz na gíria. Só era ciência, só era considerado ciência, todo aquele ramo do conhecimento que utilizasse matemática. Pô, legal, vamos utilizar matemática para explicar a economia. Aí começaram a aparecer gráficos, começaram a aparecer equações de uma maneira crescente. O Jevons estudou equilíbrio, gerou a chamada escola de equilíbrio parcial, que é mais ou menos aquele raciocínio daquela piada que eu contei ontem do economista que diz, suponha que a lata esteja aberta. Quer dizer, você está interessado em estudar, por exemplo, o que determina a quantidade demandada de abóboras. Aí você diz assim, a quantidade demandada de abóboras depende do preço da abóbora. Ceteris paribus. Quer dizer, todas as demais influências mantidas constantes. Isso é chamado de equilíbrio parcial. Ceteris paribus é uma expressão latina, significa todo o demais permanecendo constante. No mundo real, se a gente quiser falar em latim, ceteris non sunt paribus. Quer dizer, não existe o ceteris paribus, mas no livro de economia, o raciocínio do economista geralmente é assim. O que me interessa mais quando eu estou estudando a demanda de abóboras? É o preço da abóbora. Então eu digo, a demanda de abóbora depende do preço da abóbora, negativamente.
Quando o preço sobe, cai a demanda. Quando o preço cai, aumenta a demanda de abóboras. Ceteris paribus. Esses ceteris paribus podem ser as preferências do consumidor, que são coisas subjetivas, que a escola austríaca enfatizou, mas eles deixaram de lado. A renda do consumidor, os preços dos substitutos da abóbora, que eu nem sei quais são. O que substitui a abóbora? Sei lá, qualquer comida, né? Em princípio, mais berinjela, chuchu. Eu não gosto muito de abóbora, mas, enfim, tem substitutos e tem bens complementares. Então, a demanda de um bem depende, geralmente, do preço desse bem, da renda do consumidor, dos preços dos bens substitutos desse bem que você está estudando e dos preços dos bens complementares. E das preferências. Essas preferências é que ficavam escondidas lá no ceteris paribus e o raciocínio do economista é assim, todo compartimentalizado. Leon Walras, que foi um grande economista, lá na Universidade de Lausanne, na Suíça, eu até procurei, estive lá no final de setembro, mas não achei nem a universidade, porque eu queria tirar uma foto ao lado da estátua do Leon Walras, eu não consegui. Fizeram uma universidade nova, não sei se derrubaram a velha, meu filho não soube dizer onde é que fica. O Walras passou a fazer o seguinte, ele passou a formular sistemas de equações simultâneas para explicar o comportamento da economia. Isso deu origem ao que ficou conhecido como escola de equilíbrio geral. Então, Jevons, equilíbrio parcial. Walras, equilíbrio geral. Walras influenciou um economista italiano muito famoso no começo do século passado, chamado Vilfredo Pareto. Que desenvolveu a teoria de equilíbrio geral. A teoria de equilíbrio geral ficou esquecida pelo menos até os anos 70 do século XX, quando John Nash, aquele do filme Uma Mente Brilhante, né, estudando teoria dos jogos, desenvolveu modelos e depois veio a turma das expectativas racionais e passou a virar moda estudar equilíbrio geral em economia, principalmente de uns 25, 30 anos para cá. O que você vê nos cursos de mestrado e doutorado são professores ensinando modelos de equilíbrio geral, que contém uma matemática super sofisticada. Você, às vezes, para virar uma página leva meia hora. E o Menger não embarcou nessa de levar a economia para o lado positivista. Ele ficou mais na ênfase ao subjetivismo da teoria, ou do princípio, como ficou chamado, da utilidade marginal. Então, essa é a história da teoria do valor. O valor depende de quê? Da utilidade e da escassez, conjuntamente. Faltou o São Tomás colocar o ezinho e formular uma teoria para explicar isso. Então, é o exemplo. Lembra sempre do exemplo do copo d'água e das cinco folhas. Mas não se esqueçam nunca de que isso varia no tempo. Hoje você pode dar um valor incrível. Se você vai fazer uma prova e não estudou nada, aqui na UERJ não existe isso. Você, antes da prova, prepara uma cola. O Christian estudou aqui, ele sabe que aqui nunca teve isso. Acabada a prova, você pega aquela cola que você preparou e joga fora. Não serve para nada mais. Mas antes da prova, aquilo tinha um valor incrível para você. Você pode construir outros exemplos assim, até pouco éticos, né? Mas vamos supor que um professor, que alguém descobrisse uma prova que um professor iria dar no dia seguinte. Uma vez um colega meu de mestrado descobriu na lata de lixo da secretária de um professor o rascunho da prova que ele ia dar de micro 2, eu acho, micro 1, que estava a turma toda precisando de 7, 8. Aquilo foi um alvoroço, porque a folha estava rasgada e ficou a turma inteira juntando as folhas, tentando. Acabou a prova, o valor daquela folha voltou a ser 0.
As preferências das pessoas mudam ao longo do tempo. Os austríacos sempre enfatizaram isso. Se um sujeito, vamos dizer, começa... ele não suporta ouvir música sertaneja. Aí ele começa a namorar a filha de um fazendeiro, milionário. Ele começa a comprar tudo que é DVD e CD dessas duplas sertanejas. As preferências do cara, é uma coisa subjetiva. Aí um dia ele termina o namoro com ela, briga com ela, pega aqueles CDs todos e joga fora. Para que eu quero essa porcaria? Nunca gostei disso, eu estava iludido. Aquela mulher é uma maluca. As coisas mudam com o tempo. Eu estou levando o lado já para o lado dos austríacos, que não tem nada a ver nem com o equilíbrio parcial, nem, muito menos, geral. O Menger nunca utilizou matemática Não. Só umas continhas assim, 2 mais 2 igual a 4. Não. Inclusive a formação dele era em medicina, né, original. O segundo elemento de propagação é o subjetivismo, que a gente viu de alguma forma ontem, né? E aí eu volto àquele livro que eu falei do Mário Rizzo e do O'Driscoll. O conteúdo da nossa mente, e com isso os processos de decisão que nós temos que tomar, não podem ser determinados rigidamente por eventos externos. Você não pode, por exemplo, escrever como a gente usa muito em macroeconomia. Deixa eu me lembrar de uma fórmula qualquer aí. O consumo é igual a 100 mais 0,8 da renda. Consumo, C é igual a 100 mais 0,8 de Y. Isso seria um evento rígido, um evento externo rígido. Como é que você vai dizer... Quando você está escrevendo uma função matemática é uma coisa muito séria. Com 2 variáveis ou com N variáveis. Quando você diz y igual a logaritmo de x, para cada valor de x, você vai ter um valor de y, do logaritmo de x, e vice-versa. Quando você diz que o consumo é 100 mais 0,8 da renda, para cada valor da renda, você vai ter um nível de consumo. Isso é uma coisa objetiva, mas no mundo real é assim que funciona? Não é. Tem uma coisa subjetiva. É claro que uma coisa é você dizer que quanto mais a pessoa ganha, quanto mais a sua renda, a tendência é ela consumir mais. Isso é uma coisa. Outra bem diferente é você querer escrever uma equação matemática. Você entra num shopping, às vezes você compra coisas que você nem estava imaginando comprar. Às vezes você nem compra nada. Depende do momento. Depende de impulsos, depende do que você quer fazer, se você quer agradar alguém, se não quer.